Olá! A partir de hoje daremos início ao estudo da figura do estabelecimento empresarial. Nosso atual Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 1142, traz um título inteiro a respeito da figura do estabelecimento. Figura essa clássica em matéria empresarial, todavia apenas regulada expressamente na lei através dos artigos 1142 e seguintes do Código Civil. Em seu primeiro artigo, o 1142, há a expressa previsão do conceito de estabelecimento. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Percebam, portanto, que estamos tratando aqui de um complexo de bens, um conjunto de bens. Conjunto este organizado para exercício da empresa. Percebam aqui mais uma vez a palavra empresa como sinônimo de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Organizada por quem? Por empresário ou sociedade empresária. Por quem exerce profissionalmente a empresa, a atividade econômica. Portanto, não podemos confundir a figura do estabelecimento com a figura do sujeito que exerce a atividade econômica. Estabelecimento não é pessoa jurídica, estabelecimento não é sociedade, estabelecimento não é empresário. Estabelecimento é um complexo de bens, um conjunto de bens organizados pelo sujeito para exercício da empresa. Por exemplo, imaginemos que um determinado empresário é titular, é proprietário de uma série de bens. Um veículo para seu uso particular, uma casa onde mora, uma lancha para seus passeios nos dias de folga. Tem ele ainda computadores e softwares destinados, ligados diretamente ao exercício da atividade econômica. Tem ele um caminhão para entrega de suas mercadorias. Tem ele máquinas e equipamentos industriais para a produção dos seus produtos. Tem ele um barracão onde exerce as suas atividades econômicas. Tem ele ainda uma marca registrada que identifica os seus produtos. Tudo isso são bens de propriedade deste sujeito, deste empresário. E, portanto, todos esses bens juntos compõem o seu patrimônio. Todavia, de todos esses bens que compõem o patrimônio, nem todos eles estão ligados à atividade econômica. A exemplo, o carro, a casa, a lancha. Esses bens não têm nenhuma relação jurídica, nenhuma relação econômica com a atividade econômica exercida. Logo, apenas aqueles bens organizados para o exercício da atividade, neste meu exemplo hipotético, os computadores, os softwares, o caminhão, a marca, o barracão, as máquinas e equipamentos industriais, estes bens estão por ele organizados para o exercício da atividade. Portanto, estes bens integram a figura do seu estabelecimento. Estabelecimento, portanto, não é uma pessoa nem um lugar. É um conjunto de bens ligados, vinculados, organizados para o exercício da atividade econômica. Percebam ainda que o estabelecimento não é um patrimônio separado. O estabelecimento integra o patrimônio do empresário. O que significa dizer que nós não estamos tratando aqui de separação patrimonial e, consequentemente, não há nenhum tipo de limitação de responsabilidade ou, como, por exemplo, muitas vezes se imagina, que apenas os bens vinculados à atividade econômica responderiam pelas obrigações assumidas em decorrência dela. Exemplo, obrigações, dívidas ligadas à atividade, apenas e tão somente os bens ligados ao estabelecimento responderiam por ela, e os bens que não têm relação com a atividade não responderiam por essas mesmas obrigações. Esse tipo de percepção é errada. O devedor, não importa quem seja, responde perante o credor com todo o seu patrimônio. Pouco importa a origem da dívida, pouco importa a destinação dada ao bem de propriedade do sujeito. Todos os bens de sua propriedade, vinculados ou não à atividade, responderão integralmente pelas obrigações por ele assumidas em prol, em decorrência da sua atividade ou não. Portanto, nós estamos falando de que o estabelecimento, na verdade, passa a ser um subconjunto de bens dentro de um conjunto maior chamado patrimônio, e o devedor responde com seu patrimônio perante o credor. Poderia se perguntar, então,
Qual é a importância jurídica, se não há restrição de responsabilidade alguma nessa figura, de se estudar o estabelecimento? O estabelecimento é, como vimos, o complexo de bens organizados para exercício da empresa, para exercício da atividade. Portanto, toda vez que alguém pensa, por exemplo, em alienar, negociar, transferir a atividade econômica exercida para ter um terceiro, obviamente que só conseguirá fazê-lo através da transferência do seu estabelecimento, do seu conjunto de bens. É impossível alienar a atividade, o negócio, sem que se pense na transferência da titularidade dos bens organizados que permite o exercício da mesma. A atividade em si não é objeto de alienação. O que é objeto de alienação são os bens organizados para o exercício dessa mesma atividade. E, obviamente, que isso gera uma série de consequências jurídicas perante terceiros. Por exemplo, imaginemos que temos um empresário que é proprietário de um conjunto de bens destinados ao exercício de uma atividade de panificação. Ele tem uma panificadora. Pois bem, uma vez que ele é o proprietário desta panificadora, no exercício da atividade, é natural que ele assuma uma série de obrigações perante terceiros, como, por exemplo, fornecedores. Poderá ele ainda também ter créditos a receber em decorrência dessa mesma atividade econômica. E uma vez que ele aliene este estabelecimento, como ficariam todos aqueles que com ele contrataram? Como é que ficam os devedores? Como é que ficam os credores? Como é que ficam os contratos por ele firmados com fornecedores, com funcionários? Como é que ficam essas relações jurídicas? Obviamente que a figura da alienação do estabelecimento ou trespasse, que será objeto de estudo futuro, merecem um tratamento todo especial, porque não é a simples alienação de um bem isolado. Outro ponto de grande importância no estudo é no que diz respeito à natureza jurídica do estabelecimento. O artigo 1143 prevê o seguinte: pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Que natureza? Sua natureza jurídica. Ou seja, o estabelecimento pode ser tratado como um objeto único, apenas e tão somente um único bem, e ele pode ser objeto de negócios jurídicos translativos, transferência de titularidade, como constitutivos, exemplo, a constituição de uma garantia sobre ele, que sejam compatíveis com a sua natureza. Que natureza? Muito se discutiu já na doutrina a respeito da real natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Várias teorias foram criadas e, pelo menos dentro do nosso sistema jurídico, há um certo consenso que o estabelecimento é uma universalidade, um complexo de bens. Todavia, há uma certa dúvida, vamos dizer assim, há uma divergência doutrinária de que natureza de universalidade estaríamos tratando, se uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Começando pela universalidade de fato. O Código Civil, em seu artigo 90, prevê expressamente o seguinte: constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias, ou seja, uma relação unitária. Percebam aqui que este conceito de universalidade de fato, ele se aproxima muito ao próprio conceito de estabelecimento. O estabelecimento é um complexo de bens, é uma pluralidade de bens, organizados por um empresário ou sociedade empresária, pertinentes à mesma pessoa, e que tenham destinação unitária, organizados para qual finalidade? Para o exercício da empresa. Então, o estabelecimento é, basicamente, um conjunto de bens, uma pluralidade de bens singulares, que, unidos para uma finalidade comum, o exercício da empresa, por um sujeito, o empresário ou sociedade empresária. Neste caso, podemos dar como exemplos de universalidade de fato
Apenas para ilustrar, poderíamos imaginar a questão de uma biblioteca. A biblioteca é um conjunto de bens, livros, devidamente organizados, catalogados, para uma finalidade específica, consulta da informação nele constantes, por um determinado sujeito, o dono dessa biblioteca. Neste caso, nós podemos tratar a biblioteca como um objeto uno. Eu posso vender a minha biblioteca. Eu não preciso necessariamente individualizar cada um dos bens que compõem esta biblioteca. Outro exemplo, rebanho. Rebanho também é um conjunto de bens semoventes, organizados para uma determinada finalidade específica. Exemplo, o abate. Neste caso, eu não preciso literalmente dar nome aos bois para vender o meu rebanho. Eu posso simplesmente tratar aquele conjunto de animais como um único objeto. O estabelecimento teria basicamente a mesma lógica pelo conceito trazido pelo artigo 1142 do Código Civil. Autores como Rubens Requião e Fabíolio Coelho defendem que a natureza jurídica do estabelecimento, portanto, seria uma universalidade de fato, seguindo as suas regras. Por outro lado, Alfredo Assis Gonçalves Neto entende que, na verdade, o estabelecimento seria uma universalidade de direito. Dispõe o artigo 91 do Código Civil. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotados de valor econômico. Defende ele que, diferentemente do que daria a impressão o artigo 1142, que trata apenas o estabelecimento como um complexo de bens, na verdade, o estabelecimento seria todo o conjunto de relações jurídicas decorrentes da atividade econômica, até mesmo porque os artigos que se seguem ao conceito do Código Civil prevêem as regras relativas aos contratos, às relações jurídicas feitas pelo empresário, as relações de crédito, as relações de débito existentes com responsabilização do adquirente do estabelecimento por obrigações do alienante, nas condições que estudaremos em momento futuro. E, portanto, o estabelecimento não seria apenas e tão somente um conjunto de bens, mas todo um conjunto de relações jurídicas para o exercício dessa atividade econômica. E dentro dessa ideia se enquadraria o estabelecimento não como uma mera universalidade de fato, mas como uma universalidade de direito. Exemplos de universalidade de direito seriam, por exemplo, a própria figura do patrimônio, que é composto por todas as relações jurídicas, todos os bens, direitos e obrigações de titularidade de uma mesma pessoa. O espólio, a massa patrimonial deixada pelo falecido. A massa falida, que é justamente todo o conjunto de bens e obrigações de titularidade de um empresário falido que perde a sua autonomia, perde a administração desse conjunto de bens e passa a massa falida a ser administrada pelo administrador judicial. Então vejam que nós estamos tratando aqui de um conjunto de relações jurídicas e, segundo Assis Gonçalves, o estabelecimento seria também desta natureza jurídica. O fato é que o estabelecimento, seja como uma universalidade de fato, seja como uma universalidade de direito, segue as regras dos bens móveis. E dentro desta lógica é que ele é tratado. A partir do momento que entendemos que o estabelecimento é um complexo de bens organizados para exercício da atividade econômica, não é muito difícil imaginar que um mesmo empresário possa organizar vários conjuntos distintos de bens para o exercício da sua atividade econômica. Neste caso, terá ele mais de um estabelecimento. E, a partir daí, imaginando, por exemplo, que um mesmo sujeito tenha, hipoteticamente, 3 panificadoras, ele terá 3 estabelecimentos. E, neste caso, passa a ser relevante distinguir dentre eles qual é o estabelecimento principal ou matriz e quais seriam eventuais filiais, sucursais ou agências. O estabelecimento principal é uma questão de fato.
É uma questão fática, ou seja, não uma questão de direito definida num contrato, por exemplo. Como diz Rubens Requião, em sua clássica obra Curso de Direito Comercial, conceitua-se o principal estabelecimento tendo em vista aquele que se situa à chefia da empresa, onde efetivamente atua o empresário no governo no comando de seus negócios, de onde emanam suas ordens e instruções, em que se procede às operações comerciais e financeiras de maior vulto em massa. Traduzindo, é como se nós buscássemos identificar dentre todos os estabelecimentos de propriedade de um mesmo empresário, em qual deles se concentram as ordens, onde emanam as ordens, onde está o cérebro da atividade, onde conseguimos as informações relativas ao próprio negócio, onde localizamos o próprio empresário. Os demais estabelecimentos, portanto, apenas e tão somente observariam as ordens emanadas pelo empresário do estabelecimento principal. Portanto, o estabelecimento principal não pode se confundir com sede contratual. Obviamente que o ideal é que se coloque no ato de registro como sede o endereço do estabelecimento principal. Todavia, não necessariamente são conceitos que se confundem. Sede contratual é o endereço colocado no registro. E estabelecimento principal é, como vimos, o estabelecimento onde concentram-se as informações do negócio, onde localiza-se o empresário, onde emanam as orientações e as decisões da atividade econômica. E o que seriam filiais, sucursais ou agências? Juridicamente falando, não há nenhuma distinção entre essas figuras. Filial, sucursal e agência, juridicamente falando, são sinônimos, porque o importante é identificar qual dos estabelecimentos é o principal e qual não é o principal, é um estabelecimento secundário. E como estabelecimento secundário, pode ser chamado tanto de filial como sucursal ou agência. E qual seria a importância dessa distinção? Um exemplo clássico é aquele previsto na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Em seu artigo 3º, prevê expressamente que é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Ou seja, onde vamos pedir a falência do empresário, onde ele vai solicitar a sua recuperação judicial, é a da comarca do seu principal estabelecimento. E, neste caso, portanto, não se deve confundir sede contratual, porque às vezes, no caso concreto, o local indicado no registro como sede não se confunde com o principal. Exemplo: imaginemos que um determinado empresário tem a sua sede contratual e único estabelecimento localizado na cidade de Curitiba. Com o passar do tempo, ele monta um outro estabelecimento em uma outra localidade. Exemplo, na cidade de Maringá. E muda-se para lá. De lá, de Maringá, neste novo estabelecimento, passa ele a exercer lá a atividade de forma principal. De lá determinam as relações de negócio, lá assinam os documentos, os contratos, lá concentram as informações contábeis, ou seja, no estabelecimento localizado agora, nesse meu exemplo, em Maringá, é que concentram-se as informações do negócio, o cérebro da atividade. E, hipoteticamente falando, imaginemos que no registro manteve ele a menção como sede Curitiba e apenas e tão somente fez a menção à criação desse novo estabelecimento em Maringá. Nesse caso hipotético, o eventual pedido de falência ou recuperação de empresas deveria ser proposto em Maringá, não em Curitiba, porque é lá o seu estabelecimento principal. E qual é a razão lógica para isso? Imaginemos que fosse requerida falência em Curitiba. Nesse caso, o primeiro ato a ser praticado seria a citação do empresário. Buscaria localizá-lo em Curitiba, não localizando, teria que citá-lo em Maringá. Isso já se perdeu muito tempo. Apresentada a defesa, imaginemos que ele não tenha sucesso na sua defesa e resolva o juiz decretar a sua falência.
Decretada a falência, deverão ser arrecadados os livros contábeis para verificar a real situação deste empresário, no que diz respeito a quais são os ativos, qual é o passivo, e obviamente que essas informações estão em Maringá. Obviamente que haverá necessidade de se mandar para lá uma carta precatória para que o juiz de Maringá possa determinar a arrecadação desses livros para verificação em Maringá, inclusive, de forma a evitar extravio de documentos e informações. Além disso, imaginemos que queiram-se ouvir o próprio falido, porque houve a identificação de eventuais atos por ele praticados que podem, porventura, caracterizar algum crime falimentar. Nesse caso, mais uma vez, ele não está aqui em Curitiba, e o juiz de Curitiba, que está presidindo o processo, teria que solicitar ao juiz de Maringá para que designe uma audiência para ouvi-lo. E assim sucessivamente. Percebam que criar-se-ia uma série de complicadores para a falência ser tratada, ser conduzida pelo juiz de Curitiba, sendo que basicamente todas as informações e os personagens principais desta atividade estão em Maringá. Seria muito mais rápido, muito mais inteligente que o juiz de Maringá conduzisse o processo. E é exatamente isso que a lei de falências determina, quando prevê que o local onde deve ser requerida a falência ou a recuperação judicial ou extrajudicial da empresa não é o da sede contratual apenas, mas o do seu estabelecimento principal. Portanto, uma situação fática e não uma situação de direito simplesmente declarado no registro. Falando em registro, prevê o artigo 969 do Código Civil que o empresário que instituir sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Qual que é a lógica desse dispositivo? Uma vez que deve o empresário registrar-se perante a junta comercial do seu estado, se porventura ele constituir, criar novos estabelecimentos em outras localidades de competência de outra junta comercial, obviamente que deverá também nela se registrar. Por quê? Porque imaginemos que um empresário aqui de Curitiba, exercendo sua atividade, está devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná, resolva montar um outro estabelecimento, uma outra loja, por exemplo, na cidade de São Paulo. Quem com ele se relacionar em São Paulo, se quiser buscar informações relativas a esse mesmo empresário, obviamente que de forma intuitiva buscaria informações relativas a ele na Junta Comercial de São Paulo. E deve encontrá-lo. Por isso que deve o empresário também registrar-se na junta comercial do estado onde ele tiver um estabelecimento secundário, uma filial, sucursal ou agência. Acontece que, felizmente, desde final de 2019, através da Instrução Normativa número 66 do DREI, instrução essa do Departamento de Registro de Empresas de Informação de Integração, que prevê expressamente que a abertura, alteração, transferência e extinção de filial para outra unidade da federação ocorrerá exclusivamente por meio da junta comercial onde se localizar a sede da empresa, facilitando em muito esse processo. Porque antes o que tinha que se fazer? Alterava-se o registro na junta comercial de origem, pegava-se essa informação e levava-se daí a registro na junta comercial onde você estava montando o novo estabelecimento. Isso era burocrático, isso era demorado, isso era custoso, e agora tudo é feito de forma eletrônica, através da integração que as juntas comerciais estão fazendo de forma digital, tudo através da junta comercial de origem e, portanto, facilitando a vida dos empresários e, obviamente, tornando o registro muito menos burocrático. No que diz respeito à diferença entre filial, sucursal e agência, como já dito, não há juridicamente diferença nenhuma. Normalmente o que ocorre é
Por exemplo, quando se fala em agência, você está tratando de determinado segmento, como, por exemplo, uma agência bancária. A agência bancária nada mais é do que um estabelecimento secundário da instituição financeira. É difícil nós falarmos em filial de um determinado banco. Nós falamos da agência daquele banco. Nada mais é do que um estabelecimento secundário. Entre filial e sucursal, novamente, juridicamente não tem diferença alguma, todavia, é natural que na atividade econômica normalmente se trate uma sucursal, um estabelecimento de maior porte, em que há alguém de confiança do empresário com autonomia para a tomada de decisões de negócio, um gerente, por exemplo, e nesse caso, filiais seriam estabelecimentos de menor complexidade, de menor vulto e que normalmente não têm autonomia alguma para a tomada de decisões, onde basicamente observam-se estritamente as decisões definidas pelo empresário no estabelecimento principal ou matriz. Portanto, normalmente numa estrutura hierárquica de organograma da empresa, normalmente tem lá o estabelecimento principal no topo da cadeia, de onde emanam as ordens para as sucursais, que por suas vezes replicam essas mesmas orientações para os estabelecimentos abaixo delas, as suas filiais. Mas isso apenas em termos administrativos, em termos de organização da atividade econômica, porque juridicamente, como dito, o importante é saber dentre eles qual é o principal. Não sendo o principal, pouco importa se filial, sucursal ou agência, serão todos estabelecimentos secundários. Por hoje era isso. Obrigado.